Muito bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. E hoje um pouco diferente, eu não vou te convidar a ir para o treino e se movimentar, eu quero que você pegue uma folha de papel e eu quero que você pegue canetas, porque no episódio passado nós falamos sobre como eu tenho experimentado o shootdown. Se você não sabe do que eu estou falando, se você é novo por aqui, além de me seguir, você já tem que assistir o nosso último episódio, que eu tenho falado como eu tenho desligado às 18h30 para cuidar da minha família, ter tempo de qualidade e dormir cedo. Agora, isso é fruto do que a gente vai fazer hoje na prática. Então eu vou trazer para você hoje na prática o que me garante que das 4 da manhã às 18h30, então se a gente for fazer uma conta, aí são mais ou menos 14 horas de produtividade durante o dia, como que dentro dessas 14 horas eu tenho conseguido me organizar para fazer com que as coisas aconteçam. Então, já pega o teu papel e se você também está chegando aqui hoje, eu sou o Fernando Guerreiro, sou treinador, empresário, líder, atleta de triatlon, Ironman, maratonista, ultramaratonista e esse aqui, o Holy Flow 7.8 Cast, é um espaço para você receber não só inspiração para o treino, mas também conhecimento para pôr na prática em todas as áreas da sua vida. E o nosso exercício hoje é bem simples. Dando contexto, muitas das vezes a nossa falta de sono está extremamente pautada na falta de produtividade durante o dia. Isso eu te expliquei nos últimos 15 minutos do último episódio. Volta lá que você vai perceber. Agora, você vai aprender isso. Agora, como que eu trago produtividade para o meu dia? E esse vai ser o exercício de hoje. Eu já separei aqui as minhas canetas, então se você ainda não separou o seu material, pausa esse episódio aqui, vai lá, pega e aí quando você voltar você já dá o play de novo nisso aqui. Eu peguei canetas coloridas para representar áreas diferentes da minha vida, mas se você tiver aí só uma cor de caneta também não tem nenhum problema, tá? Então você vai pegar aí o que você quiser. Bom, o exercício ele é muito simples. Ele é um exercício para trazer clareza para tudo que está acontecendo durante o nosso dia. Por quê? Muitas das vezes a gente fala, eu estou sem tempo, minha vida está uma correria, nossa, estou fazendo muita coisa. E isso aqui é uma linguagem já universal, a gente já percebe que todas as pessoas estão no mesmo fluxo, sendo atropeladas pela agenda e afogadas no schedule. Mas a minha pergunta é, será que realmente estamos fazendo muitas coisas? E o exercício de hoje é para trazer essa clareza. E o que você vai fazer? Você vai colocar no papel o nome daquilo que você faz de verdade, seja uma atividade, seja uma função, e aí isso cabe para dentro do teu trabalho também. Então eu comecei o meu exercício para ter essa clareza, eu fiz aqui um grande círculo no centro. Então, você vai fazer aí como você quiser o teu desenho, mas eu tenho já um círculo no centro, aonde eu escrevi CEO Holy Flow. Então, hoje eu sou CEO do Holy Flow, que não é só o Running Club, tem várias outras atividades rolando junto com o Running Club. Nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência artificial, que é o primeiro personal 24/7 que traz um score de 7 áreas da vida para desenvolvimento pessoal. Nós estamos desenvolvendo a nossa área de eventos, onde nós estamos praticando aí essa cultura de corrida boutique, então a gente não quer mais volume, nós queremos experiências intensas com os nossos membros do nosso clube, entre outras coisas que nós estamos desenvolvendo. Então eu coloquei aqui CEO. Talvez hoje você trabalha numa empresa X e você tem uma função Y. Escreve a função que você tem e aí eu puxei algumas setas. Então aqui, estou puxando essas setas para dentro dessa função eu entender o que realmente faço. Isso aqui a gente pode chamar de Job Description. O Job Description é exatamente a descrição que você tem para fazer um trabalho diariamente, semanalmente, para concluir as suas metas. Então, exemplo, como CEO, hoje eu tenho que ter um alinhamento com o meu time de marketing,
eu tenho que ter alinhamento com o meu time de vendas, eu tenho que ter alinhamento com o meu time de eventos, eu tenho que ter alinhamento com o meu time de tecnologia, eu tenho que ter com o time de treinadores, então vou colocar aqui pessoas, entre outros que vai surgindo. Isso aqui, dentro de um cargo que eu tenho como CEO, eu tenho várias funções. Então, eu vou anotar. Então, você faz esse exercício aí. Então, aqui, se você for ver, ó, ficou quase igual um sol. E aí, dentro... Aliás, nessas ramificações que você fez, você faz outros círculos. E agora, a gente vai para o exercício que é muito massa. Você vai colocar agora quantas horas por dia você dedica, ou por semana, você dedica para cada uma dessas áreas. Então, quando eu cheguei nesse lugar como CEO, eu entendi que na semana eu entregava 1 hora por semana para cada área, dividido em algumas reuniões, algumas coisas diferentes. E aí, só pegando parênteses, hoje a gente vai descobrir quantas horas na semana você está investindo em cada coisa, até para você saber, das 168 horas da semana, como que você está dividindo tudo isso. Então, para cada bolinha agora, você vai escrever quantas horas na semana você dedica. Eu estou fazendo esse exercício de novo, já fiz, eu já sei, eu já tenho consciência. Se você precisar parar para calcular isso, só pausar o episódio, calcula. Mas assim, ó, tem que entender uma diferença. Existe o mundo ideal que você fala, eu deveria estar investindo 3 horas por semana nisso. E existe a realidade que é talvez você está investindo 1 hora. Então, escreve a realidade, é o que você está entregando, não o que você acha ideal. Tá? O ideal é uma coisa que a gente vai perseguir para conseguir, mas a gente precisa falar da realidade hoje. Beleza, escreveu aqui as horas na semana. Aí, por exemplo, hoje eu lidero um ministério na igreja chamado Eclectus. O Eclectus, em geral, então eu já vou fazer a bolinha aqui do Eclectus. Ele, em geral, entre reuniões, entre as minhas participações na operação e no culto, eu invisto 10 horas na semana. Então eu já coloquei aqui no cantinho outra bolinha EK, que é a referência, 10 horas por semana. Junto com isso, eu sou colunista do UOL. Eu invisto 1 hora por semana no UOL. Então tá aqui, ó, 1 hora semana. E eu vou fazendo a bolinha. Para o meu devocional, eu invisto 1 hora por dia. Então, eu vou colocar aqui, ó, devocional. 1 hora por dia são 7 horas na semana. Para o meu treino pessoal, nessa temporada, eu estou investindo mais 1 hora na semana. Então, treino, são 7 horas na semana. Para o meu running club, eu saio de casa às 5h30, eu volto para casa, em média, 8h30 da manhã. Então, são 3 horas na terça, são 3 horas na quinta, e no sábado são mais 3 ou 4 horas. Então, eu estou falando de 6, estou falando de 9, 10 horas. Eu vou colocar 9 horas dedicados para o meu running club. 10 horas. E eu faço esse círculo. Agora, eu também fico hoje, eu dou aula numa escola, a qual meu filho é meu aluno, e eu já contei isso para vocês, chama VIS. Na VIS hoje eu também invisto 10 horas por semana. Então tá aqui, ó. E a minha folha está começando a se encher de círculos e eu estou entendendo o que eu faço e quanto tempo eu estou investindo por semana nisso. E eu quero que você vá investindo isso no que você faz hoje também. Então, você vai começar a perceber que você está escrevendo, você está tomando consciência de o que você faz e de quanto tempo isso está pegando da tua semana. Vai lá, vai escrevendo. Se você precisar, pausa agora o episódio, termina de escrever o que você precisa, preencha aí todo o seu papel para você chegar a uma conclusão. Pausou, concluiu, vem comigo agora para a finalização disso. Eu descobri que somando todas as minhas horas, existe uma variação aí de 92 a 95 horas por semana que eu já tenho de... outra coisa que eu tinha feito no meu exercício é das 18h30 às
20 e 30 é o meu family time. Então, eu invisto durante a semana 10 horas, só de segunda a sexta, eu invisto 10 horas nos meus filhos à tarde e noite. Almoço, mais 1 hora, então são 15 horas. Café da manhã, geralmente 45 minutos, 1 hora, então já são mais 5 horas. Eu estou falando que de segunda a sexta eu invisto 20 horas nos meus filhos, para você ter uma ideia. Na minha família como um todo, a Pri está junto nisso. Então aqui a gente fechou em mais ou menos 95 horas. Se eu tenho 168 horas na semana, eu tenho que me perguntar aonde eu estou colocando as outras 77 horas que me restam. Obviamente, eu durmo em média 7 horas e meia por noite. Então aqui eu já elimino esse tempo. Na minha conta, eu tinha ainda 3 horas por dia livre. Olha só que interessante. Ao achar que eu estava fazendo muita coisa, quando eu realmente coloquei no papel, eu percebi que eu tinha 3 horas por dia livres, dormindo 8 horas por noite, investindo de 3 a 4 horas na minha família, treinando 1 hora por dia, estudando 1 hora por dia. Olha isso, que bizarro. Por quê? Eu descobri aonde que eu estava perdendo tempo nas distrações. E aí eu fiquei extremamente indignado comigo mesmo. Falei assim, cara, eu estou perdendo tempo em coisas que não faz o menor sentido para mim. E ali foi onde veio a grande revelação. Não é que eu estou fazendo muita coisa, eu estou me distraindo muito ao longo do dia. Então, existe uma pesquisa que ela fala que se você está no meio de uma atividade, de uma demanda que te exige foco, e você é interrompido no meio disso por alguma distração, você demora até 20 minutos para se reconectar com aquilo. E se você, para voltar para o seu foco profundo, e se você for interrompido novamente, nesse mesmo dia, dificilmente você consegue focar profundamente naquela atividade novamente. Agora a minha pergunta é, quantas vezes por dia você é interrompido naquilo que você faz? Minha pergunta é, quantas vezes por dia você se distrai no meio do dia? Então, assim, preciso resolver um negócio que é mandar um WhatsApp para alguém. Aí você entrou no WhatsApp, você já viu outras 10 mensagens em 5 grupos e outras 5 mensagens diferentes. Daqui a pouco quer uma mensagem, você ficou lá dentro do WhatsApp 20 minutos. E aí do WhatsApp você já esqueceu a tua rotina e já foi para o Instagram. E aí entra nesse circuito aqui bizarro. Então, quando a gente olha para isso aqui, eu tenho uma definição de quantas horas eu invisto por semana em cada coisa de verdade, real e não ideal. Obviamente, você precisa ser justo e honesto. E eu começo a perceber que tem horas sobrando da minha semana. O que eu faço com isso? Aonde que eu aplico esse tempo? E aí o que é mais legal? Uma vez que você tem clareza de quantas atividades e de quanto tempo, o teu próximo passo é fazer uma agenda de acordo com isso. Então, se você tem uma clareza de todas as coisas e quantas horas você investe nisso, defina os momentos do dia que você vai fazer só isso. Aí aqui eu quebro a tua objeção de que você não tem tempo para treinar. Então, a gente já vai para esse universo, você tem tempo para treinar. A minha pergunta é, será que aquela meia hora, 1 hora que você está gastando com o Instagram, não seria aquela 1 hora, meia hora que você poderia estar treinando? Então, assim, é aí que você vai ver aonde você está colocando a tua energia, você está colocando o seu tempo e aonde você vai ter o resultado no futuro também. Tá? Então, um exercício bem prático. E agora eu vou pedir aqui a ajuda da minha produção. Vou mostrar como é que está a minha agenda. Alguém pega meu celular, por favor. Aqui é assim, galera. Pode vir, pode entrar. Dá um tchauzinho ali na câmera, ó. Dá um tchauzinho. Aê, produção. E olha só isso aqui, ó. Eu tenho... Vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho a minha agenda. Tudo que eu vou fazer no meu dia. Então tá aqui. Não sei, dá para focar aqui? Beleza. Então eu tenho... Tá escrito aqui para mim. Rotina da manhã diária. Das 4 às 5 da manhã, estudo e devocional. Das 5 às 5h50, treino individual. Running Club, terça, tá tudo por categorias, como eu criei aqui no papel, eu já coloquei aqui. Então eu separei por categorias, e então eu tenho a rotina da manhã, eu tenho
o bloco de trabalho da manhã. Então a rotina da manhã é pessoal, aí eu tenho meu bloco de trabalho. Aí depois eu venho pro meu bloco da tarde e aí eu tenho meu bloco da noite. Então eu separei quatro blocos do dia. Fora o quinto, que é o meu shutdown, que é onde eu desligo e aí é só meu family time, tá? Então tá aqui. Segunda-feira, a segunda ela é diferente da terça, então cada dia ela tem uma agenda diferente. Porque cada dia, um exemplo, de quarta-feira eu fico das 8 da manhã até as 5 horas da tarde na escola. Eu só saio para almoçar. Então é uma outra dinâmica do meu dia. Mas eu quero decidir, eu quero entregar para isso a mesma quantidade de horas. Então é o que eu quero te deixar de exemplo hoje. Isso aqui é muito para acabar com as tuas desculpas de que você não tem tempo. Na verdade, você está distraído e a distração está te cansando porque você está improdutivo. Aí você vai começar a perceber que você não precisa ir para casa e levar trabalho para casa, levar estresse para casa. A tua casa é o lugar sagrado, é o lugar onde você descansa, é o lugar onde você abastece as tuas forças e quando você sai de lá, você gera impacto onde você está. Então, alinha a tua prioridade, traz clareza, faz esse exercício com calma, escreve a tua agenda do dia, coloca como prioridade tua atividade física, teu desenvolvimento pessoal e você vai perceber como isso vai antecipar horas do dia para você e vai bater aquela coceirinha para você entrar no seu Instagram. Sabe o que você faz? Você não precisa excluir o Instagram. Apaga só o ícone do aplicativo da tela. Você vai perceber que automaticamente quando você vai fazer alguma coisa que você pega o celular, você procura o ícone. Quando não acha, você vai ficar até procurando. Aí você vai lembrar, não é hora de entrar nesse negócio. E você vai ver como você ganha tempo no teu dia. Beleza? Pessoal, esse aqui foi mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast. Se esse conteúdo edificou a tua vida, compartilha para o teu amigo também que está precisando dar um alinhamento na agenda dele para ser mais produtivo, ser liberto do estresse e dessa bagunça de agenda. Compartilha, curte, segue a gente aqui, ativa as notificações, porque semana que vem tem episódio novo para você.